Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Beginner's Tech. Tudo bem com vocês? Se vocês estão aqui pelo conteúdo da certificação AI Practitioner, gosta de inteligência artificial, é um entusiasta ou já trabalha no assunto, esse vídeo vai valer muito a pena para você, porque a gente está conversando aqui sobre sistemas de melhorar a eficiência de Foundation Models, o sistema RAG, Fine Tuning. No último vídeo a gente falou sobre a RAG, nesse vídeo a gente vai falar sobre ajuste fino. Então vamos lá com o mesmo caso de negócios, tá? N Company, eu acho que já mudou, tá? No último, a N Company era uma empresa de telecomunicações que vendia plano de celular e internet. Agora a N Company é uma varejista de moda online, né? Vamos ao caso de negócios aqui. Uma varejista de moda online enfrenta desafios com altas taxas de abandono do carrinho e baixas compras repetidas. Então, os clientes não estão tendo recorrência. Os clientes geralmente se sentem sobrecarregados pelas vastas opções e acham difícil determinar quais produtos atendem ao seu estilo e necessidades pessoais. A N Company tem como objetivo personalizar a experiência de compra de uma forma mais eficaz, aumentando o envolvimento do usuário, reduzindo o abandono do carrinho e aumentando assim as compras repetidas. Agora, a N Company está disposta a usar o poder da IA generativa para atingir essas metas. Especificamente, elas monitorarão as seguintes métricas: taxa de conversão, então, o aumento de compras bem-sucedidas para cada visita ao site, valor médio do pedido, então, o ticket médio, né? O aumento no valor em dólar gasto em cada transação e a taxa de retenção de clientes, o aumento da porcentagem de clientes recorrentes depois da implantação da IA generativa, tá? Para poder avaliar. Qual que foi a solução? A N Company usará um LLM que terá várias funções, não é isso? Quando a gente pega a vantagem da IA generativa, é que a gente evolui do machine learning, que cada modelo faz uma tarefa, para a IA generativa, que em um modelo só ele faz várias tarefas. Então, é isso que a N Company quer, que é um Foundation Model que faz várias funções. Ela gerará descrições dinâmicas de produtos, oferecerá conselhos de compras personalizados e melhorará as interações automatizadas. Para isso, a solução deve incluir o seguinte: o que os stakeholders querem? Utilização de conjunto de dados específicos. Então, um ajuste fino de dados transacionais, o feedback do cliente e dados de interação do usuário. Ali, saber as curtidas, cliques, compras anteriores. Depois, também, integração com mecanismos de recomendação. Modelo de IA adaptará as exibições e promoções de produtos para se adequarem aos perfis individuais dos clientes em tempo real. E aprendizado contínuo. Um ajuste ali no modelo periodicamente, com base em novos dados de clientes e tendências de moda em evolução, otimizando a precisão das recomendações sem nenhuma interferência manual. Então, tá aqui, ó. Olha o fluxo. Primeiro, os dados ali, a ingestão de dados. Quais dados que vão ser coletados, tá? Nessa etapa, captura interação detalhada do usuário, dados e feedback do cliente. Isso ajudará a entender como os usuários interagem com descrições de produtos existentes e suas respostas ou comentários sobre os recursos do produto. O feedback do usuário também é analisado para identificar linguagem ou tendências que ressoam com as preferências dos clientes. Perfeito? Agora,
Beleza, capturou isso tudo, itens comprados, dados do carrinho, dados de curtida, clique, né? Feedback do cliente. Chegou a hora de ir para o modelo de IA generativa. Retornou às saídas do modelo. O modelo de IA generativa gera descrições dinâmicas de produtos baseadas nas preferências, hábitos e muito mais do cliente. Os produtos exibidos para um determinado cliente também serão modificados dinamicamente, tá? Ele vai ser capaz de fazer isso. Depois, olha o usuáriozinho lá recebendo a resposta de recomendação, tem o feedback, que é um ciclo de feedbacks, né? Ele ali vai mostrar se aquelas recomendações foram relevantes para ele. Um loop de feedback usa o feedback e as interações do cliente para refinar mais e mais o desempenho do modelo. Ficou claro para vocês? Vamos ver sobre o ajuste fino? Como que o ajuste fino pode ajudar nesse caso? Vou traduzir aqui a tela. O ajuste fino, né, embora os modelos de fundação sejam altamente versáteis, eles frequentemente têm que ter aquele ajustezinho, aquele aperto da broca para adaptar suas amplas capacidades a aplicações específicas ou para melhorar seu desempenho ali em domínios, em tarefas muito particulares, né? Ele é crítico, essencial, no sentido de essencial, para ajudar a fazer o seguinte: aumentar a especificidade. Então, quando você tem ali que adaptar respostas, previsões do modelo, a nuances de um domínio ou uma tarefa muito específica que não foi adequadamente abordada no treinamento inicial, você usa o ajuste fino. Também para melhorar a precisão, tá? Você vai treinar esse modelo com dados específicos daquele domínio que o seu modelo não está performando bem, assim diminui os erros que ocorrem devido à natureza genérica do treinamento que foi básico para aquele assunto. Aí você dá aquela enviesada na resposta, entendeu? Reduzir vieses. Quando você precisa abordar e mitigar quaisquer vieses inerentes aos dados de treinamento iniciais, tornando o modelo mais justo e apropriado para diferentes aplicações. E aumentar a eficiência. Você vai simplificar as operações do modelo em contextos específicos, reduzindo potencialmente os requisitos computacionais e acelerando o tempo de resposta. Perfeito? Vamos ver as diferentes abordagens de ajuste fino. Tem aí a abordagem de ajuste fino por ajuste de instrução. Então, esse ajuste fino ele é feito por instrução. Você vai fazer um retreinamento do modelo em um novo conjunto de dados que consiste em prompts seguidos pelas saídas esperadas, desejadas. Então, você vai dar um prompt para ele, para instruir esse ajuste fino. Isso é estruturado de forma que o modelo aprenda a seguir melhores instruções específicas. Esse método é particularmente útil para melhorar a capacidade do modelo de entender e executar aquele comando do usuário com mais precisão, tornando-o altamente eficaz a executar aquela tarefa para aplicativos interativos, por exemplo, como assistentes virtuais e chatbots. E tem o reforço, a abordagem de ajuste fino por reforço a partir de feedback humano. Essa abordagem é uma técnica onde o modelo é inicialmente treinado usando o aprendizado supervisionado para prever as respostas semelhantes às humanas. Depois, ele é refinado ainda mais através desse feedback por reforço, tá? É o reforço a partir de feedback, né, melhor dizendo, onde um modelo de recompensa construído através de feedback humano guia o modelo para ir gerando as saídas mais adequadas, mais preferíveis, tá? Ele é penalizado quando a resposta não está condizente e é recompensado a partir de respostas mais preferíveis. O que ele faz? Ele busca a maior pontuação possível,
tá? Este método é eficaz em alinhar as saídas do modelo com valores e preferências humanas, aumentando assim sua utilidade prática em aplicações sensíveis. Perfeito? Então, olha aí, os prompts, o quão relevantes são as perguntas, se tem um contexto tóxico, né? Se as respostas foram úteis. Então, ele passa aqui pelo LLM, tem as completudes, né? Tem as avaliações humanas, e aí ele vai, esse aqui é o reforço, né? Tem o ajuste por instrução, porque você vai completar, vai melhorar ainda mais esse ajuste por um prompt ainda mais específico. Tem a avaliação humana que vai dar o feedback, então ele reforça por feedback humano e vai dar um modelo de recompensa, vai usar o modelo de recompensa para esse modelo procurar a maior pontuação possível. Essa é a recompensa, tá? E aí não é que ele tem como o nosso sistema humano, né? Ah, vou ganhar uma cerveja hoje, né? Vou tomar um drink. Não, ele procura a maior pontuação possível, porque se ele for penalizado, ele vai ter pontuação subtraída. Então, ele não quer perder, porque a programação dele é manter a sua pontuação cada vez mais alta, tá? Então, aqui também um prompt que é ingerido pelo LLM. Ele fez ele fez a ingestão no modelo de recompensa e depois ele traz ali um algoritmo, né, de aprendizado por reforço. Então, ele primeiro ganha a pontuação, porque houve um cálculo entre se teve se a resposta foi útil, se tem um contexto tóxico, né? Se a pergunta, se a resposta foi relevante, o quanto ela foi relevante, e aí é gerado um score para recompensa. Gerou um score, ela é alta, é jogado no algoritmo de aprendizado por reforço. Ok, se foi alta, eu continuo retornando respostas semelhantes. Voltou de novo, ela ganhou a resposta que o modelo gerou. É uma resposta que veio com uma pontuação de recompensa baixo, é enviado para o algoritmo de aprendizado por reforço e ele meio que descarta ou meio que é averso a esse tipo de resposta. Ele não vai dar mais esse tipo de resposta, evitando o tipo de respostas com recompensa baixa e preferindo retornar as que dão para ele as pontuações mais altas. Então, o aprendizado por reforço com feedback humano se refere à melhoria do modelo por meio do aprendizado a partir de feedbacks, como classificações, preferências, demonstrações, utilidade ou toxicidade, fornecido por humanos. É usado também durante a fase de pré-treinamento, mas também pode usar para ajustar o modelo, tá? Para fazer ajuste fino. Adaptação de modelos para domínios específicos também é uma dessas funções, tá? Que a gente está falando aqui das abordagens. Uma das abordagens de ajuste fino é a adaptação de modelo para domínios específicos. Então, você faz o ajuste fino em um corpus de dados, de texto ou dados, que é específico para uma indústria, por exemplo, da aviação, ou setor como de moda, em particular. Um exemplo disso seriam documentos legais para uma IA legal ou registros médicos para uma IA de assistência médica. Essa especificidade permite que o modelo execute com um grau muito maior de relevância e precisão aquelas tarefas que são específicas de domínio, fornecendo respostas mais úteis e com reconhecimento de contexto. Então, para que você vai alimentar um modelo de IA de conhecimento médico para essa IA que vai interagir com clientes de moda? Não justifica, não é o domínio dele. Tem que ser o domínio pré-definido, adequado para aquele setor, perfeito?
Também uma outra abordagem é o aprendizado de transferência. Essa abordagem é um método em que um modelo desenvolvido para uma tarefa é reutilizado como ponto de partida. Então, você pega ali um que você estava usando para uma certa tarefa que você já desenvolveu aquele modelo, ele servia para uma tarefa, mas como ponto de partida, ele vai ser usado para uma segunda tarefa. Para modelos de Foundation Model, isso geralmente significa pegar um modelo que foi treinado em um vasto conjunto de dados gerais, e em seguida ajustá-lo em um conjunto de dados menor e mais específico. Esse método é altamente eficiente no uso de recursos e conhecimentos aprendidos da fase geral de treinamento e aplicá-los a um escopo mais restrito com menos treinamento adicional necessário. Então, por exemplo, dentro de uma organização, você pode pegar um modelo, um Foundation Model que já foi treinado para usar para um chatbot de um setor, de uma área, por exemplo, de manutenção, por exemplo, e você reutilizá-lo para o operacional, né? Ou pegar o operacional para poder reutilizá-lo para servir como ponto de partida para o gerencial, né? Então, também outra abordagem seria o pré-treinamento contínuo. Essa abordagem envolve estender a fase de treinamento ao longo da vida, o ciclo de vida dele, né? Então, ele sempre, eternamente vai estar, mesmo em produção, na fase de treinamento, né? Alimentando ele continuamente com dados novos e emergentes. É o aprendizado ativo, né? Essa abordagem é usada para manter o modelo atualizado com as últimas informações, vocabulário, tendências ou descobertas de pesquisa, garantindo que as suas saídas sempre permaneçam mais precisas ao longo do tempo. Perfeito? Isso também é um ajuste fino. Então, vamos revisar aqui. Tipos de abordagem, instrução através de prompts, você vai refinar. O aprendizado por reforço a partir de feedback humano. Também tem ajuste fino. A adaptação de modelo para domínios específicos é um ajuste fino. Aprendizado de transferência, que você pega um modelo já criado ali para aquele domínio específico, que foi feito para uma tarefa e reciclar ele para usar para uma segunda tarefa, e o pré-treinamento contínuo, que você vai colocar esse aprendizado dele ao longo de todo o ciclo de vida do modelo, tá? Agora vamos falar de preparação dos dados para a etapa de ajuste fino. Durante a fase de treinamento inicial, um modelo fundamental, ou Foundation Model, é treinado em um vasto e diverso conjunto de dados. Isso aí vale dizer que abrange uma ampla gama de tópicos para desenvolver uma ampla compreensão e capacidades gerais. Lembra? Só que os objetivos durante essa fase é cobertura ampla de um Foundation Model, gente. Não confunda com você aplicar e fazer um chatbot para a sua empresa específica. Nós vamos chegar lá. Mas aqui nessa fase de construir o Foundation Model, o objetivo é ter cobertura ampla, tá? Que abrange um amplo espectro de conhecimento para dar ao modelo uma compreensão fundamental robusta, diversidade. Então, inclui vários tipos de dados de várias fontes para equipar o modelo com a capacidade de lidar com uma ampla gama de tarefas, e generalização, que é a construção de um modelo que pode ser generalizado em diferentes tarefas e domínios sem adaptação específica. Bom, a preparação de dados para essa etapa envolve coletar o máximo possível dados, N possibilidades, tudo que tiver sido publicado publicamente, que esteja disponível publicamente, dados, conjuntos de dados com curadoria, às vezes dados proprietários, dependendo do uso pretendido do modelo, tá? Os dados precisam de limpeza completa e possivelmente anonimização para garantir privacidade e conformidade com os regulamentos.
Vamos lá para a preparação de dados para ajuste fino. Já no ajuste fino é diferente, tá? É um processo mais direcionado, onde o modelo pré-treinado é adaptado para ter um bom desempenho em uma tarefa específica ou dentro de um domínio específico. A preparação desses dados é distinta do treinamento inicial, pelos seguintes motivos. Tem a especificidade, então o conjunto de dados para ajuste fino ele é muito mais focado, contendo exemplos que são diretamente relevantes para a tarefa ou problemas específicos que o modelo precisa resolver. Alta relevância, esses dados precisam ser altamente relevantes, indispensáveis para os resultados desejados. E um exemplo disso são os documentos legais, tá, da área jurídica para uma IA legal ou interações de atendimento ao cliente para um IA de suporte ao cliente. Perfeito? Qualidade em vez de quantidade. Quando você pega o conjunto de dados para ajuste fino, embora o treinamento inicial exija grandes quantidades de dados, o ajuste fino pode muitas vezes alcançar melhorias significativas com conjuntos de dados muito menores, mas bem selecionados. Perfeito? Vamos às principais etapas aí. Primeiro, fazer uma curadoria de dados, tá? Embora seja uma continuação do seu modelo, isso envolve um processo de seleção mais rigoroso do que colocar nesse conjunto de dados, tá? Para garantir que cada pedaço de dados seja altamente relevante. Então, essa etapa também garante que os dados realmente vão contribuir para o aprendizado do modelo naquele dado específico. Labeling, que é etiquetagem. No ajuste fino, a precisão e a relevância dos rótulos são primordiais. Eles orientam os ajustes do modelo para se especializar no domínio-alvo. Governança e conformidade. Então, considerando que o ajuste fino geralmente usa dados mais especializados, é fundamental garantir a governança de dados e a conformidade com regulamentações específicas do setor. Perfeito? Representatividade e verificação de viés. Então, é essencial garantir que o conjunto de dados de ajuste fino não introduza ou perpetue vieses que possam distorcer o desempenho do modelo de maneiras indesejáveis. Tá? Então, isso tudo o ajuste fino vai te ajudar a poder executar, né? Dentro do seu modelo. Integração de feedback para modelos de aprendizado por reforço. A partir de feedback humano, incorporar feedback do usuário ou especialista diretamente no processo de treinamento é crucial. Isso é mais sutil e interativo do que a fase inicial do treinamento. Vamos à avaliação desse modelo depois que ele foi implementado? Não, que ele foi construído, né? Vamos ver como a gente pode fazer a avaliação desse modelo. Então, especialmente aqueles envolvidos na geração ou transformação de texto, métricas específicas podem ser usadas, tá? Para avaliar o desempenho de modelos de linguagem. Essas métricas são feitas para avaliar a qualidade da saída em comparação com um padrão escrito por humanos. 3 métricas comumente usadas para esse propósito são RUGE, que é o Recall Oriented Understood for Gisting Evaluation, nem sei se está certo isso, mas é o RUGE que serve como métrica de avaliação para LLMs, modelos de linguagem, o BLEU, né, que é o Bilingual Evaluation and Study, e o BERT Score, tá? Vamos falar sobre cada um deles. O RUGE é um conjunto de métricas usados, então é um conjunto de métricas usadas para avaliar a sumarização automática de texto, além da qualidade da tradução automática em PNL. A ideia geral, principal por trás do RUGE é contar o número de unidades sobrepostas. Isso inclui palavras, n-gramas ou fragmentos de frases entre a gerada saída pelo computador
e um conjunto de textos de referência que foi criado por humanos. Então, eles vão... O cálculo é a diferença vista entre o conjunto de texto de referência e aquela saída gerada pelo computador. Tá? Duas maneiras de usar a métrica RUGE. Tem a RUGE N e a RUGE L. Vamos ver a RUGE N. N de navio, né? A N mede a sobreposição de N gramas entre o texto gerado e o texto de referência. Perfeito? Então, por exemplo, RUGE menos 1, não é menos N ali? RUGE menos 1 se refere à sobreposição de unigramas. RUGE menos 2 se refere a bigramas. E assim por diante. RUGE menos 3 se refere à sobreposição de trigramas. E por aí vai. Essa métrica avalia principalmente a fluência do texto e a extensão que ele inclui ideias-chave de referência. Agora, RUGE menos L. Essa métrica usa a subsequência comum entre o texto gerado e os textos de referência. É particularmente boa para avaliar coerência e a ordem da narrativa nas saídas, perfeito? Então, associe o N com N gramas, tá? E o outro, o L, vai usar essa subsequência comum, vai avaliar, né, a maior subsequência comum entre texto gerado e os textos de referência. RUGE é amplamente usado porque não é complexo, é interpretável e se correlaciona razoavelmente bem com o julgamento humano, especialmente ao avaliar o aspecto de recordação de resumos. As avaliações avaliam quanto das informações importantes no texto de origem são capturadas pelos resumos gerados. Perfeito? Blue, né? Blue é uma métrica usada para avaliar a qualidade do texto que foi traduzido por máquina de uma língua natural para outra. Perfeito? A qualidade é calculada comparando o texto gerado por máquina com uma ou mais traduções humanas de alta qualidade. Então, ele vai medir a precisão de N gramas no texto gerado por máquina, que aparece nos textos de referência e aplica uma penalidade para traduções muito curtas. Perfeito? Ao contrário do RUGE, que foca na recordação, no resumo, o BLE é fundamentalmente uma métrica de precisão. Ele verifica quantas palavras ou frases na tradução automática aparecem nas traduções de referência. O BLE avalia a qualidade no nível da frase, normalmente usando uma combinação de unigramas, bigramas, trigramas e quadrigramas, e uma penalidade de brevidade desencoraja traduções excessivamente concisas que podem influenciar a pontuação de precisão. Perfeito? O BLE é popular no campo da tradução automática, por sua facilidade de uso e eficácia em larga escala. Só que ele tem limitações na avaliação da fluência e gramaticalidade da saída. BERT Score. Ele usa embeddings contextuais pré-treinados de modelos como o BERT para avaliar a qualidade das tarefas de geração de texto. O BERT Score, ele calcula a similaridade de cosseno entre os embeddings contextuais de palavras no candidato e nos textos de referência. Isso é diferente das métricas tradicionais, que dependem de correspondências exatas de n-gramas ou palavras, tá? Ele vai calcular ali a similaridade, não a exatidão, não a precisão, né? Como o BERT Score avalia a similaridade semântica, em vez de depender de correspondências lexicais exatas, ele é capaz de capturar o significado de uma maneira mais sutil. Então, o BERT Score é menos propenso a algumas das armadilhas do BLE e do RUGE. Um exemplo disso é sua sensibilidade a pequenas paráfrases ou uso de sinônimos que não afetam o significado geral transmitido pelo texto. O BERT Score é cada vez mais usado junto com métricas tradicionais como o BLE e RUGE para uma avaliação mais abrangente de modelos de geração de linguagem. Isso é especialmente verdadeiro em casos em que capturar o significado semântico mais profundo do texto é importante.
Então, vamos voltar lá no nosso caso de negócio. Para saber mais sobre como a N-Company pode usar essas métricas para avaliar o desempenho de seu modelo, vamos lá, vendo aqui cada ponto de contato, né? Então, o usuário aqui está dando o seu feedback, o sistema está capturando aqui todos os dados que vão ser ingeridos aqui pelo modelo de IA generativa, que vai gerar descrições de produtos dinâmicas, tá? Vai passar pelo RUGE, beleza. As descrições são geradas e vai passar primeiro pelo RUGE. Bom, para descrições dinâmicas de produtos, o RUGE pode ser usado para garantir a integridade das informações. Então, um lembrete, o RUGE mede a sobreposição de N gramas entre a descrição do produto gerada e uma descrição do produto de referência. Então, aqui ele vai ver o quanto lexicalmente está preciso essa geração de descrição do produto, tá? Depois ele vai ser avaliado pelo BLA. Ele pode ser usado em combinação com o RUGE para garantir também a inclusão precisa de características críticas do produto e frases-chave que podem influenciar a decisão de compra. E, em seguida, o BERT, né? Aqui, para os produtos exibidos, baseados na preferência do cliente, né? Em contraste do BERT Store, pode ser usado. Então, para os produtos exibidos, em contraste, o BERT Score pode ser usado. Isso avaliará a adequação semântica e a personalização da recomendação do produto. Então, aqui é enviado para o usuário tanto a descrição dinâmica do produto, quanto a recomendação do produto baseado nas preferências dele. O usuário vê, dá o seu feedback e aí vai fazer o ajuste fino pelo aprendizado por reforço a partir do feedback humano. Perfeito? Bom, ao abordar os desafios da N-Company de alto abandono de carrinho e baixas compras repetidas, a integração de um Foundation Model usando IA generativa demonstrou melhorias substanciais nas principais métricas de negócio. Por exemplo, a partir da implementação, taxa de conversão aumentou em 15%, graças às descrições de produtos mais envolventes. Essa melhoria foi quantitativamente apoiada por pontuações RUGE, com média de 0,85 na pontuação RUGE. Lembrando que RUGE é a sobreposição de N gramas, né? Isso indica uma alta sobreposição de conteúdo gerado com material de referência, garantindo integridade e relevância que incentivaram diretamente as compras. O valor médio do pedido teve um aumento de 20%. Isso é influenciado pela precisão e exatidão dos termos técnicos e linguagem persuasiva nas descrições dos produtos, validado por uma pontuação BLA de 0,78. Essas pontuações são consideradas boas nesse contexto, porque sugerem uma forte correspondência com a qualidade da linguagem, que historicamente leva a vendas maiores. Além disso, a taxa de retenção de clientes melhorou 25%, apoiada por avaliações BERT Score, com média de 0,90. Essa pontuação alta reflete a excelente qualidade semântica do conselho de compras personalizado e das exibições de produtos. Isso indica que o conteúdo não é apenas preciso, mas também profundamente relevante para as preferências individuais, aumentando assim a satisfação e a fidelidade do cliente. Então, não só a equipe de desenvolvedores vai fazer a melhoria através da RAG e do ajuste fino, mas ele tem que mostrar qual é o valor de se fazer isso para a companhia, né? Então, os stakeholders vão fazer a melhoria de colocar o ajuste fino ou a RAG no sistema, usando esses sistemas na IA generativa, ou até mesmo patrocinando aí a inclusão de IA generativa para resolver os problemas, desde que
retorne essas métricas ou ataque esses problemas, essas dores que a empresa tem, né? Que é retenção de cliente, compras recorrentes, abandono de carrinho. E aí você mostra com as avaliações que após a implementação das melhorias, né, você consegue esse tipo de resultado após a implantação. Então, acompanhe seu modelo a partir do momento em que ele é posto para produção e colocado para o usuário interagir e monitore o negócio. Então, antes mesmo de implantar o modelo, tenha as métricas de base. Qual é o número de abandono de carrinho? Qual é a retenção do cliente? Qual é o número de satisfação do cliente? Tudo em métrica. Qual é a taxa de compras repetidas, né? Então, tudo isso tem que ser metrificado antes. Você tem que coletar esses dados antes. Quais são o número de cliques, o número de curtidas, o feedback, né? Quantidade de feedbacks positivos, negativos e tudo mais. Depois você vai acompanhar o seu modelo e acompanhar o negócio. Perfeito? Essas métricas, ao confirmar a alta qualidade e relevância do conteúdo gerado por IA, desempenharam um papel fundamental na obtenção das metas da N Company. Essas metas incluíam aumentar o engajamento do usuário, reduzir o abandono de carrinho e impulsionar compras repetidas por meio de personalização aprimorada e precisão do conteúdo. Então, veja, você sabe exatamente aonde a IA está atacando para melhorar a eficiência do negócio. Outros objetivos devem ser conversados posteriormente, né? Então, nós temos aqui esses KPIs. Outros vão ser conversados em um próximo momento. Perfeito? Então, vamos ver a verificação de conhecimento. Traduzir aqui para a gente. Gostaram de conhecer um pouco mais de ajuste fino, pessoal? Quais métodos podem ser usados para ajustar um modelo de fundação? Instrução de ajuste, ou RUGE, ou aprendizado de transferência, ou aprendizado por reforço a partir de feedback humano, ou poda de modelo, ou BLA. Vou retraduzir aqui, porque vendo o nome ali mais original no inglês é melhor, né? Então, aqui, ó, RUGE, eu vou colocar aprendizado por transferência, fine tuning, quais métodos podem ser usados pelo fine tuning? Aprendizado de transferência, RUGE é métrica de avaliação, BLA também, e aprendizado por reforço. Vamos ver no que dá. Vou traduzir aqui de novo. Então, ajuste por instrução, aprendizado por transferência e aprendizagem por reforço a partir de feedback humano. Ajuste de instruções, aprendizado de transferência e aprendizado por reforço a partir de feedback humano são todos métodos para ajuste fino de um modelo. Lembre-se que RUGE e BLA são métricas usadas para avaliar a qualidade de saída de um modelo e a poda de modelo é usada para reduzir o tamanho e a complexidade computacional dos modelos de aprendizado de máquina. Você faz parte de uma equipe trabalhando no ajuste fino de um grande modelo de linguagem para um domínio específico. Para garantir que o desempenho do modelo seja otimizado para o domínio de destino, você precisa preparar cuidadosamente o conjunto de dados, certo? Qual das seguintes etapas é mais crítica no processo de preparação de dados de ajuste fino para garantir a especialização e a precisão do modelo no domínio de destino? Etiquetagem com etiquetas precisas e relevantes, ou garantir a governança de dados
e a conformidade com as regulações do setor. Ou verificação da representatividade e abordagem de potenciais vieses. Ou incorporando o feedback de usuários ou especialistas. Qual das seguintes etapas é mais crítica no processo de preparação de dados de ajuste fino para garantir a especialização e a precisão do modelo no domínio de destino? Eu vou colocar etiquetagem com etiquetas precisas e relevantes. Porque ele falou sobre garantir especialização e a precisão do modelo, né? Bom, está correto. Deixa eu traduzir aqui de novo. No processo de ajuste fino, rotular os dados com rótulos precisos e relevantes é crucial para orientar os ajustes do modelo para se especializar no domínio de destino. Você está avaliando o desempenho de um modelo de geração de linguagem em várias tarefas de geração de texto, como tradução automática, sumarização e geração de texto aberto. Para avaliar a qualidade do texto gerado, você precisa escolher uma métrica de avaliação apropriada que possa capturar a similaridade semântica entre a saída do modelo e os textos de referência gerados por humanos. Com base nas informações fornecidas, qual métrica de avaliação seria a mais adequada para esse cenário? RUGE, ou BLEU, ou BERT Score, ou perplexidade? Eu vou colocar BERT Score. Muito bem. BERT Score, ele é mais sutil, né? É uma métrica mais sutil para avaliar a similaridade semântica, é mais adequada, entre a saída do modelo de geração de linguagem e textos de referência gerados por humanos. Muito bom. Aí os recursos e, enfim, a gente concluiu esse novo curso dos 13 cursos que são necessários para a gente ganhar o nosso voucher 100% gratuito através do AWS Educate. Então, vai lá no site, faz a sua inscrição lá para ser membro, para poder, depois que você terminar esses 13 cursos, você ganhar o voucher gratuito, tanto para Cloud Practitioner como para AI Practitioner. Perfeito? Se você gostou desse episódio, você está aí se preparando para a certificação da AI Practitioner, você não pode perder o nosso próximo vídeo. Já temos um encontro marcado no próximo episódio. Até lá!